Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico nós vamos falar um pouquinho sobre doença renal crônica. Bem, caso clínico de hoje, identificação Manuel, masculino, negro, tem 68 anos, é casado, autônomo, tem ensino médio completo, é católico, procedente natural de Cravinhos. A queixa e duração, ele refere urina espumosa há 8 meses. Então, na história da moléstia atual, o paciente refere urina espumosa há 8 meses, percebendo piora gradual e progressiva. Aqui, em relação à urina espumosa, como que a gente caracteriza isso? Porque, em geral, existe um pouquinho de espuma na urina e é natural, principalmente nos rapazes, quando vai urinar, acaba que o jato urinário cai em grande velocidade, acaba borbulhando bastante ali com a água e forma um pouquinho de espuma. Isso é natural, e depende muito do período do dia também, eventualmente mais pela manhã pode perceber um pouquinho mais de espuma. Mas então, o que chamaria? Imaginem um copo de chope, tá? Imagina aquela espuma branca em cima do copo do chope. Então, o que a gente fala para o paciente perceber é se a espuma está lembrando uma espuma que é de sabão mesmo, aquela espuma branca, ou mesmo aquela espuma do chope, que ela fica mais espessa e mais volumosa, tá? Porque aquela espuma que normalmente a gente vê, eventualmente, aí tá dentro do normal, tá certo? Então, isso que a gente entende aí como urina espumosa. Então, aqui no caso, o que a gente imagina é que o paciente, no nosso questionário aqui da pessoa que fez esse caso clínico, caracterizou melhor e o paciente referiu que realmente percebia esse tipo de espuma, tá? Essa espuma mais grossa aí, branca, lembrando a espuma, por exemplo, de um copo de chope. Associado ao quadro, relata estar apresentando edema, ou seja, inchaço, progressivo em membros inferiores. Refere exame recente de urina com proteinúria. Pronto, Então, ele já até contou para a gente que está tendo perda de proteína na urina, que é o que normalmente causa essa urina espumosa, tá? É presença excessiva de proteína. E como vocês estão vendo em fisiologia, a gente não deve eliminar, um indivíduo normal não deve eliminar proteína na urina, porque toda proteína, na verdade, proteínas grandes, elas nem vão passar na filtração glomerular, e os aminoácidos que forem aí filtrados, muito podem ser reabsorvidos, mas proteínas mesmo grandes não devem sair. Bom, de antecedente pessoal, hipertensão arterial desde os 40 anos, com controle inadequado, diabetes mellitus desde os 44 anos sem acompanhamento, e aí ele já até refere que tem uma doença renal crônica há 8 anos, tá? Então ele tem duas doenças, que são fatores de risco para a doença renal crônica, que é o diabetes e a hipertensão arterial, e ainda por cima sem acompanhamento e sem controle adequado, e ele já vinha com uma doença renal crônica, então provavelmente essa doença renal crônica está evoluindo e agora deve estar num estágio aí mais avançado, porque ele está percebendo aí essa proteinúria, Bom, no exame, ele está em bom estado geral, está acurado, hidratado, afebril, consciente, orientado ativo, peso 62 kg, altura 1,58, IMC de 24,8. No aparelho respiratório, expansibilidade preservada, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios e a frequência respiratória aí de 18. No aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto e pressão arterial de 150 por 100 milímetros de mercúrio. Abdômen globoso, flácido, timpânico a percussão, indolor, sem massas palpáveis, fígado e baço não palpável. Então, exame físico, nada que realmente chame muito atenção. Então, apesar de ser um paciente aí que tem um sério problema de saúde, clinicamente ele aparenta estar bem, Então, muitas vezes as aparências enganam, Bom, foram colhidos exames, E aí a gente tem aqui o hemograma na série vermelha, na série eritrocitária,
a gente já percebe que esse indivíduo tem o quê? Uma anemia, queda de eritrócitos, queda do HB, da hemoglobina, e queda de hematócrito. Então, ele tem uma anemia, tá? Mas que, no caso, essa anemia tem um VCM e um HCM normal, que a gente chamaria de anemia normocrônica normocítica, né? Esse HCM também normal. A gente fala, na prática clínica, anemia normo-normo, né? É uma rotina nossa, é um jargão nosso, né? Que a gente quer dizer que é normocrômica, normocítica. Anemias normo-normos são muito comuns em doenças crônicas, né? E uma delas é a doença crônica renal, né? Bom, na série leucocitária, série branca, nada digno de nota, aparentemente está tudo bem, leucócitos, né? Os neutrófilos. E série plaquetária também, normal, né? E aí até colocou lá como observação para a gente normocitose e normocromia, tá? O que mais que ele tem de exames laboratoriais, além desse hemograma? Ele tem uma creatinina, o valor aqui 3,6, então alterado, né? Tem uma ureia que está um pouquinho elevada também, um sódio que está normal, um potássio que já está um pouco acima do valor de referência. Nos exames laboratoriais ele tem um cálcio normal, mas que está bem no limite, né? Inferior aí da normalidade. Um magnésio já discretamente baixo, uma vitamina D aí discretamente baixa e um PTH já razoavelmente elevado, né? Isso aqui, né, gente, configurando um hiperparatireoidismo secundário, né, à doença renal crônica, né? Muito bem. Bom, e aí, né, uma coisa que é interessante é a gente estimar a função, né, renal desse indivíduo, né, fazer o cálculo aí da TFG, ou taxa de filtração glomerular. Provavelmente vocês devem ter visto essa fórmula já em fisiologia, a fórmula do Cockcroft-Gault, em que como que a gente calcula a taxa de filtração glomerular? 140 menos a idade, vezes o peso, dividido pela creatinina e multiplicado por 72, né, no denominador. E aí, se sexo feminino, a gente corrige o valor por 0,85. Aqui, né, estão os autores aí da fórmula, Cockcroft e o Gault, né, uma ilustração para vocês conhecerem. E a taxa de filtração glomerular ela é muito importante porque a gente consegue estadiar, né, a doença renal crônica, né? Então aqui a gente tem, aqui está a doença renal do diabetes, né? Mas a gente pode entender aí em geral como doença renal crônica também. O paciente no caso aí é diabético, né? Mas isso aqui pode ser usado para classificar, né, a doença renal crônica. Então, em geral, né, acima de 60 a gente considera normal, tá? A não ser que tenha algum indicador de lesão renal, né? Aí você teria, por exemplo, né, o que seria o estágio 0 seria sem lesão renal, né? Não é doença renal crônica, você tem a taxa de filtração até acima de 90. No estádio 1 você já teria, né, ainda função renal normal, mas você já tem marcadores de lesão renal, tá? No estadio 2 já seria uma discreta perda da função renal. O estadio 3A e 3B, né? É o estadio 3 que a gente divide em A e B, mas já seria uma perda aí da filtração glomerular maior. Então aqui você já teria aí entre 30 a 59 ml por minuto, nessa taxa de filtração já bem reduzida. O estadio 4, onde esse comprometimento é maior, pré-dialítico a gente chama isso aqui, e o 5 já seria insuficiência renal terminal, ou seja, o clearance já está menor que 15, esse já é o paciente praticamente dialítico, tem que fazer a diálise, né? Bom, vamos ver no nosso paciente, então, vamos aplicar essa fórmula do Cockcroft-Gault e ver como que ele fica? Bom, está aqui a fórmula, como nós já falamos. A idade do nosso paciente é 68 anos, ele pesa 62 quilos e a creatinina sérica dele deu 3,6. Colocando esses valores aqui na fórmula, né, justamente aqui, né, se a gente fizer o cálculo, vai dar que a taxa de filtração glomerular estimada pela fórmula do Cockcroft-Gault é 17,2 ml por minuto por 1,73 metro quadrado. Ou seja,
ele já está com uma taxa de filtração entre 15 a 29, configurando uma doença renal crônica estadio 4, né? Então, realmente, já tem uma doença renal crônica bem avançada, né? Bem, como proposta de atividade, eu quero que vocês, né, façam aí um raciocínio para tentar justificar aquelas alterações que a gente viu no paciente, né? Então, por quê? Vocês, lembrando aí de toda a fisiologia renal, né? Por que a gente teria uma anemia, né? Que no caso aqui é normocrômica, normocítica. Mas pensem assim, por que a gente teria uma anemia, né? Num doente renal crônico? O que será que está acontecendo lá, né? Nos mecanismos fisiológicos normais? A elevação da creatinina sérica. Por que a creatinina sérica está se elevando, né? Nós comentamos na aula anterior, né? Que a creatinina ela é um bom marcador de função renal. Estão lembrando disso, né? Então, por que aqui ela está elevada? O que está acontecendo? Por que o potássio está alto, né? Hipercalemia, né? Hiperpotassemia. Por que o potássio aqui está alto, né? Será que tem alguma coisa a ver com o sistema renina, angiotensina, aldosterona? O que será que está acontecendo aqui? E por que vai ter o hiperparatireoidismo secundário, né? Por que o PTH sobe? Será que está tendo alguma coisa no metabolismo do cálcio, da vitamina D, né? Então, eu quero que vocês me justifiquem aí cada um desses, façam um raciocínio, dá uma pensada, né? Vocês, né, vão relembrar vários aspectos aí da fisiologia renal que é muito importante, né? Para entender, vocês vejam que é muito importante eu conhecer a fisiologia, né, renal, para depois eu poder entender aqui, no caso, uma doença renal crônica. Vocês vão ver muito na prática clínica de vocês, né? Então, são conceitos que é interessante vocês refletirem aí, tá bom? Bom, falando um pouquinho então sobre a doença renal crônica, né? Ela constitui um importante problema médico aí de saúde pública, né? Vem tendo sempre um número crescente de casos e é uma doença que acaba tendo um custo, né, econômico aí para o sistema de saúde, né? Porque imagina você ter que acompanhar, né, um paciente com doença renal crônica, requer todo, né, um acompanhamento, e o paciente com diálise, vocês imaginam o quanto que não é você manter uma clínica de diálise, manter um aparelho de diálise, você ter que ter uma equipe médica, né, um nefrologista lá, né, especialista, toda uma equipe de enfermagem, né, preparada, né, para aquele ambiente, né, e por aí vai, gente. É uma coisa que assim bem vai muito além. Aí se a gente for parar para pensar, né, como que se estrutura uma clínica dessa, é caríssimo, né, caríssimo. Então, o que a gente tem que pensar, né? Em retardar a progressão da doença renal crônica. Essa é uma coisa. Se eu tiver um paciente com doença renal crônica, vamos controlar todos os fatores de risco e estacionar isso, que eu não quero que isso evolua, né? Prevenindo as complicações, né? Modificar as comorbidades, né? E aí, caso necessário, terapia de substituição renal, que a gente conhece aí muito bem, né? A hemodiálise, ou o próprio transplante renal, né, que não deixa de ser o tratamento, né, para um paciente com doença renal crônica, né. Bom, as principais causas de doença renal crônica, justamente o que a gente viu no nosso caso clínico, é a hipertensão arterial sistêmica, que ela acaba causando uma nefroesclerose hipertensiva com comprometimento arteriolar, né, e o diabetes mellitus, que vai dar glomerulosclerose diabética, complicação microvascular. Então, basicamente hipertensão, diabetes, vão mexer muito lá com a estrutura mesangial, lá em glomérulo, né? Vocês viram em histologia, né, a função dessa célula, né? Então, as principais causas aí, né? Existem outras causas também, né, mas essas duas são as principais, né? Bom, doença renal crônica é uma lesão, então, renal e que vai ter perda progressiva e irreversível da função dos rins, né? E aí você vai ter perda de função glomerular, tubular e da função endócrina do rim. Então, como que é a definição aí de uma doença renal crônica? Ela é baseada em 3 componentes. Então, você tem que ter o componente anatômico ou estrutural, ou seja, você tem que, para dizer que tem uma doença renal crônica, ter um marcador de dano renal. Então, que poderia ser ou hematúria ou proteinúria, né? Perda de hemácia, hemoglobina,
ou de proteína na urina. No nosso caso clínico, a gente tinha um marcador de dano renal, que era a proteinúria. Depois você tem que ter o componente funcional, ou seja, a taxa de filtração glomerular, que no caso a gente calculou com o Croft-Gault para o nosso paciente. Então a gente tinha um marcador de lesão e a gente tinha uma diminuição da taxa de filtração funcional. E o componente temporal, ou seja, é importante para eu definir doença renal crônica em que eu detecte uma alteração da função renal, mas que isso se mantenha por mais 3 meses. Por quê? Existem as chamadas lesões renais agudas, que podem cursar com uma alteração transitória da função renal e depois você pode ter uma recuperação, né, em doenças aí mais agudas. Agora, no caso, o nosso paciente ele já tinha uma história de doença renal crônica, né? A gente lembra lá que já era de anos atrás, né? Então, ele tem um componente temporal que não deixa dúvida, né? Para pensar que é uma doença renal crônica. Então, olha lá, né? Esses 3 componentes, né? Definindo aqui, ó, o que é um portador de doença renal crônica. Qualquer indivíduo que, independente da causa, vai ter uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ou maior que 60, associada com um marcador de dano renal e que tem que estar presente há pelo menos 3 meses, tá? Basicamente é isso. Então, aí a gente contempla, né, esses três componentes. Então, tá aqui o estadiamento da doença renal crônica, que é bem parecido com aquela tabelinha que eu trouxe para vocês, né? A referência aqui é o CADOC, né? Um estudo avaliando doença renal crônico, né? Então, isso aí está estabelecido aí pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Então, os estágios da doença renal crônica, né? E a taxa de filtração glomerular. Quando a taxa de filtração glomerular é maior que 60, vocês vejam que para a gente poder definir que tem doença renal crônica, como a taxa de filtração está maior que 60 e está normal, a gente precisa ter pelo menos um marcador de lesão. Quando essa taxa já está menor do que 60, aí ter ou não ter o marcador de lesão, você já poderia chamar de doença renal crônica, tá? Muito bem, e aqui embaixo definindo aqui o que é taxa de filtração glomerular, né? Bom, quadro clínico, né? Os portadores da disfunção renal leve, eles vão apresentar quase sempre evolução progressiva, insidiosa e assintomática nos estágios iniciais. Então, dificuldade do diagnóstico precoce. Então, esse é o problema. Assim como hipertensão arterial e mesmo diabetes podem ser doenças silenciosas no início, né? A doença renal crônica também, né? Então, né? Uma sugestão, vamos fazer um exame de urina, né, e uma dosagem de uma creatinina uma vez por ano, né, um indivíduo que vem para uma consulta médica de rotina, né, e se ele tiver uma creatinina normal e o exame de urina não tiver nada alterado, tranquilo. O paciente que vai ter doença renal crônica, ele vai ter alteração da creatinina ou ele vai ter alguma coisa alterada no exame de urina rotina. Pode ser que tenha hemácia, né? Pode ser que tenha proteínas, e aí você vai investigar. Então, pelo menos, né, assim, esses exames como um rastreamento, porque aí você vai fazendo uma detecção precoce, né, e vai impedir a evolução dessa doença, né. Né, o paciente com doença renal crônica, ele vai tendo perda de funções regulatórias. Vocês viram e estão vendo em fisiologia renal a importância do rim aí, né, no equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo, né? Então, funções regulatórias, excretórias e endócrinas, né? E aí, a doença renal crônica, ela vai acabar levando a um comprometimento sistêmico, né? Então, todos os outros órgãos vão acabar sofrendo consequências da doença renal crônica, tá? Bem, falando um pouquinho sobre o hiperparatiroidismo secundário, né? Então, vamos lembrar, né? Vamos lembrar. A secreção do PTH, ela é realizada pelas paratireoides, tá? E o que vai regular a secreção do PTH? É o nível de calcitriol, ou seja, de vitamina D ativa, né? Quem que produz o calcitriol? Olha lá o calcitriol. É o rim, né? Então, o calcitriol, a vitamina D ativa, vai regular essa secreção do PTH, ou seja, faz um feedback negativo, e também os níveis de cálcio sanguíneo,
né, que indiretamente, né, estão associados também com os níveis do calcitriol. De forma que na doença renal crônica, né, o que será que vai acontecer com a atividade da 1-alfa-hidroxilase? Né? Será que eu vou ter uma conversão eficaz aí de vitamina D ativa? Provavelmente não, né? E aí eu vou começar a ter queda na produção do calcitriol e isso pode também levar a uma queda, né, ou pelo menos uma tendência a níveis menores de cálcio. E aí, para tentar compensar essa falta de produção do calcitriol, o PTH sobe, né? Então, o aumento do PTH é para tentar estimular a atividade da 1-alfa-hidroxilase, mas aqui ela vai estar comprometida, porque o indivíduo ele tem uma lesão, ele tem perda de função renal, né? Então, na verdade, o hiperparatireoidismo secundário ele vai só piorando conforme evolui, né, a doença renal crônica. Muitos podem se perguntar, né? O PTH ele também vai atuar lá no osso, aumentando, né, a reabsorção óssea através do osteoclasto, e aí vai fazer com que eu aumente meus níveis de cálcio. O grande problema é que na doença renal crônica, você começa a ter também retenção de fósforo, porque você vai perdendo o mecanismo excretório, né? E aí você evolui com uma hiperfosfatemia. E aí esse desbalanço que você tem na doença renal crônica acaba gerando uma resistência óssea, tá? Do PTH. Então, mesmo o PTH estando elevado, ele já não é mais tão eficaz em fazer essa ativação osteoclástica, por conta da alteração desse ambiente, né? Você já está, né? O osteoclasto ele vai estar num ambiente aí de hiperfosfatemia pela doença renal crônica, né? E aí, né? Isso aí a tendência é cada vez mais você piorar, né? Outra coisa que a gente pode ter é a síndrome urêmica, né? São sinais e sintomas que resultam da insuficiência renal grave, né? Então, né, a síndrome urêmica, ela é o acúmulo de toxinas nitrogenadas, né? E aí isso vai ter uma série de consequências no organismo, tá? Fora isso, também, que mais que a gente vai ter na síndrome urêmica? Retenção de líquido, retenção de eletrólitos como sódio e potássio, você começa a ter acidose metabólica, você começa a ter a deficiência da eritropoetina, e aí vai causar uma anemia, né? Lembra que o rim produz esse hormônio, eritropoetina, né? Então, o rim tem função endócrina, né? Ele produz dois hormônios, né? A eritropoetina, que regula a produção de hemácias, e produz aí o calcitriol através da atividade da 1-alfa-hidroxilase, né? Então, você vai ter deficiência de eritropoetina levando a anemia, a deficiência do calcitriol, que a gente já discutiu no slide anterior, que vai cursar aí com hiperparatireoidismo secundário, e que não é também só por conta disso, também tem a hiperfosfatemia que acompanha a doença renal crônica, né? E aí a própria hiperfosfatemia também é um estímulo para a secreção do PTH, né? E então a síndrome urêmica ela vai ser, né, um conjunto aí, né, de todas essas alterações aí de uma maneira intensa, né? Bem, e aí a síndrome urêmica, né, quando o paciente tem, então a gente teria, né, a síndrome urêmica normalmente, mais comumente, vamos dizer assim, é para pacientes já dialíticos, né, com aquela insuficiência renal estadio 5, não era ainda o caso do nosso paciente, né, por isso que ele não tinha ainda sintomas, né, porque ele ainda era um estadio 4, né, a síndrome urêmica precisaria ter uma piora. Então, o que poderia ter aí, né, de achados clínicos numa síndrome urêmica? Alterações neurológicas, sonolência, coma, alterações cognitivas, perda de memória, tremores, mioclonias, convulsão, desorientação, confusão e apneia do sono. Tudo isso porque você tem acúmulo, né, daquelas toxinas nitrogenadas, isso aí altera, né, o nosso sistema nervoso. Você tem alteração eletrolítica, né, potássio, fósforo, sódio, né, tudo isso fica alterado, cálcio, né. As alterações cardiovasculares, né? Então você vai ter aterosclerose, miocardiopatia, pericardite.
Dependendo das alterações eletrolíticas, você pode ter alteração também no eletrocardiograma, né? Lembra, a hipercalemia pode dar apiculamento de onda T, a hipocalcemia pode dar QT longo, né? E aí uma série de alterações, tá? No eletrocardiograma. As alterações hematológicas que a gente falou, anemia, né? Que a gente acabou de falar, né? É a questão da eritropoetina. Alterações aí quimiotáxicas, né? Do neutrófilos, dos linfócitos. Você pode ter distúrbios hemorrágicos, disfunção plaquetária, né? Além das manifestações neurológicas que a gente falou mais centrais, também podem ter manifestações mais periféricas, neuropatias com desestesias, né, soluço, pernas inquietas, fadiga muscular, alterações dermatológicas, né, coceira, né, prurido, né, coceira. Muitas vezes é uma coceira até que é intratável, você não consegue resolver, associada à doença renal crônica. Alteração de pigmentação, cabelo, né? Cabelo mais frágil. Oftalmológicas, né? Com calcificações de córnea e conjuntiva, por exemplo. As alterações endócrinas, né? Então, hiperparasecundário, intolerância ao carboidrato, resistência insulínica, e apareceu um diabetes. Então, a doença renal crônica, no caso, nosso paciente já era diabético, mas a doença renal crônica, ela também pode facilitar o aparecimento do diabetes, né? No caso do nosso paciente, é que ela pode piorar, né? A síndrome urêmica poderia piorar o diabetes que ele já tem. Dislipidemias, alteração até dos hormônios tiroidianos, né? Atrofia testicular, disfunção ovariana, então pode ter hipogonadismo, né? Associado. Alterações aí pulmonares, com edema pulmonar, pneumonites, pleurites, gastrointestinais como anorexia, perda do apetite, né? Náuseas, vômitos, estomatites, gengivites, parotidites, gastrites, duodenites, úlcera péptica. Então, de forma que a síndrome urêmica, vocês vejam que ela acomete todo o nosso sistema, né? Todos os sistemas. Então, de maneira que a gente entende, né, a importância, né, quando a gente vê a fisiologia renal, olha como é importante o rim, né? E um mau funcionamento do rim, né, na verdade, vai desregular todo o nosso organismo, né? Então, é um órgão muito importante. Bom, quando a gente vai avaliar um paciente com doença renal crônica, né, o que a gente precisa saber é a etiologia, ou seja, o que causou a doença renal no nosso paciente é bem óbvio, era o diabetes e a hipertensão arterial. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tratar direito esse diabetes, vamos controlar a glicemia, vamos tomar remédio, vamos controlar essa pressão arterial. Porque se a gente fizer isso, eu consigo estacionar a evolução da doença renal crônica. O nosso paciente, na verdade, ele poderia ter prevenido tudo isso que aconteceu com ele. É que ele não acompanhou, né? Ele não deu importância para o acompanhamento do diabetes e da hipertensão. Se ele tivesse acompanhado, hoje ele não estaria com essa doença renal crônica, né? Ele não teria evoluído dessa forma, né? Certamente ele estaria com o rim aí com função preservada, né? Mas de qualquer maneira, não é porque agora ele está nessa situação que nós não vamos controlar. Vamos controlar porque ele está estadio 4, mas ele pode ainda piorar, pode ser estadio 5, né? Então vamos controlar. Mesmo que ele já fosse dialítico, né? Um paciente dialítico tem alta morbidade, alta mortalidade, então você tem que controlar. Então sempre, né, independente, nós vamos sempre controlar o diabetes e hipertensão. Lógico, se isso tivesse sido antes, teria sido melhor. Agora, né, também, se não for um diabetes, uma hipertensão, de repente é uma glomerulopatia, existem outras doenças aí menos comuns, e que aí você pode tratar, impedir nessa piora, né? Um outro exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença que pode dar acometimento renal, né? Então aí você trata o lúpus, você protege o rim do paciente, enfim, tem outras causas, né? O lúpus, né, dá o que a gente chama de nefrite lúpica, né? Bom, e aí detectou a doença renal crônica, vamos estadiar, preciso saber qual que é o grau, né? Nesse caso clínico que nós vimos, é um paciente que precisa ir para o nefrologista, já é paciente pro nefrologista, tá? Se essa função renal não tivesse tão comprometida, ele ainda poderia acompanhar aí com o clínico geral, né? Que seria o controle da hipertensão e do diabetes, né? Agora, no estadio 4, além de ele acompanhar com o clínico, que vai fazer o manejo do diabetes e hipertensão, ele já tem que ir para o nefrologista. Então, o estadiamento é importante até para a gente já
está procurando especialista, né? E aí o especialista vai acompanhar e vai achar o momento certo aí, né, para de repente fazer a terapia de substituição renal, né? Por exemplo, diálise, né? Hemodiálise ou transplante. E o que a gente pode fazer, né? Detectou doença renal crônica, aquilo que eu falei, vamos intervir, né? Vamos controlar os fatores de risco, né? Evitar as complicações, né? Modificar as comorbidades, né? E necessário planejar então essa terapia de substituição renal. Bom, quais são as opções de terapia de substituição renal? Diálise, a mais comum é a hemodiálise, né? Aqui, ó, bem ilustrado, né? Existe também uma outra modalidade, que é a diálise peritoneal, né? Que é uma outra forma. A mais comum aí que vocês veem, né? A hemodiálise, né? Liga o paciente a um aparelho, né? Que filtra o sangue, né? Ou seja, o aparelho, ele faz a função do rim. Ou, né? Você fazer o transplante renal, né? O transplante renal pode ser por doador vivo ou doador cadáver, né? Como os indivíduos possuem 2 rins e é possível viver só com um rim dá conta, né, de toda a sua necessidade fisiológica, você pode então fazer essa doação, né? Então muitas vezes o indivíduo renal crônico recebe um rim, muitas vezes de um parente, um irmão, né, um tio, né, um filho às vezes, né? Às vezes acontece isso, né? E aí você consegue então, você coloca então aqui estaria, né? O doador vivo fica assim, o receptor vai ter aqueles 2 rins dele lá que não presta para nada, fica lá, você não precisa mexer, e aí vai colocar esse rim do doador aqui nessa região, né? Inguinal, né? E vai ligar na bexiga e vai fazer uma ligação de vasos aqui, e aí ele vai fazer a função, né, para esse indivíduo, tá? Bem, aqui tem alguns vídeos para vocês, né, falando aí como calcular a função renal, tá bem interessante esses links. Se tiver algum problema com o link, vocês me avisem, tá? E por hoje é só, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar o comentário abaixo do vídeo ou entrar em contato comigo com o portal, através do portal, tá? E se gostaram, deixem seu like, tá? E se inscrevam aí no meu canal. Um abraço.